Gente, é um absurdo, né? Paga a vida toda o INSS e quando é descontado do salário e quando precisa, acaba passando por uma situação como essa. É lamentável. Agora a gente fala de dados muito preocupantes. O de trabalhadores que se afastaram das funções por causa da ansiedade e depressão. É uma verdadeira crise de saúde mental. 500 mil de brasileiros entraram de licença médica em 2024 por causa da ansiedade e da depressão. Esse é o maior número dos últimos 10 anos. Diante desse quadro assustador, o Ministério da Saúde determinou que a partir do dia 26 de maio, todas as empresas no Brasil vão ser obrigadas a implementar medidas específicas para promover a saúde mental dos colaboradores. Aqui no Espírito Santo, foram mais de 8.000 afastamentos por questões de saúde mental. Já aconteceu com você, meu amigo, minha amiga? Fala no zap 27999422478. Conhece alguém que precisou sair do serviço por depressão, ansiedade, não se sentia bem? Fala com a gente. Aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Arielle Nascimento, a advogada Kelly Andrade e a Elisângela Santos, que já trabalhou como repositora e passou por um momento de depressão por conta do trabalho. Boa tarde a todas vocês. Queria começar com você, Elisângela. Qual é o seu relato em torno da depressão e o seu trabalho? Foi em 2010, 2009 mais ou menos, né? Eu trabalhava num supermercado de grande rede e foi dando alguns problemas, tanto pessoal como no trabalho, aí ao ponto que eu tive uma discussão muito séria com o chefe geral, né? E aí que desencadeou a depressão, eu tive depressão e síndrome do pânico, e aí eu realmente precisei de pedir conta do serviço para fazer o tratamento, por conta desse síndrome do pânico e dessa depressão, que eu tive que fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra. E o que era mais desgastante no seu trabalho? A pressão dos clientes. No meu caso, era a pressão dos clientes. Como que era isso? De cliente xingar, te humilhar, achar que você ali é um nada. Então, assim, isso também eu acho que foi me desgastando muito também. Foi acumulando na cabeça? Acumulando. Eu lembro que uma vez uma cliente chegou e eu pesava, né, as frutas, verduras, e aí ela com pressa, querendo furar a fila, não, tem que esperar a sua vez. E ela, muito nervosa, ela disse que ela ia sentar aquele saco de batata na minha cara. E aí, assim, aí vem gerente, vem o encarregado, você tem que ter calma, você tem que ter paciência, né? Mas, assim, os clientes acabam ultrapassando os limites e acabam, assim, sufocando também. Aí vem a pressão do chefe, né? E vai virando uma bola de neve. Casa. Até você falar assim, não dá mais. Não dá, eu tive que pedir conta. Não dava mais? Não. Olha só, gente. Para a gente ter uma ideia aqui no Espírito Santo, dos afastamentos em 2024, a principal causa é a ansiedade. Foram 2.450 afastamentos. Depressão vem ali, ó, pertinho, 2.338 casos de depressão que terminaram em afastamento dos trabalhadores. Eu queria perguntar para a Arielle, o que explica isso? Acho que a gente não pode perder de vista assim, que o modo de vida hoje é neoliberal mesmo, ele produz um certo adoecimento. A exigência, né, que a gente vem sofrendo de ter que dar conta da própria vida, ela gera um nível de responsabilidade, talvez como nunca antes, como se não existisse algo assim em rede. A sensação é de que é cada um por si. E é mesmo, no trabalho a gente vai vendo cada vez mais isso. A sensação de uma equipe, mas a lógica de competitividade ali instaurada, quem vendeu mais, aí você vai, né, percebendo o quanto que a lógica do trabalho, ela está sempre numa lógica de dívida. E aí você chega em casa, você tem a lógica de trabalho do celular, que não tem mais uma divisão clara, uma separação, momento de trabalho, momento de lazer, momento de vida. Então, o que a gente tem visto hoje é que estamos iludidos como se nós
devêssemos e pudéssemos dar conta de tudo sem ter limites. Então, a não dar conta de um limite de não ganhar tanto dinheiro, de não ser igual ao outro, de não conseguir naquele mês fazer tal coisa. Quer dizer, a nossa humanidade escapou um pouco, né, nesse mundo atual. E quando você fica diante de uma vulnerabilidade sua, da sua família, né, na vida pessoal, do próprio trabalho, né, muitas vezes isso tudo se torna ameaçador. Aí isso vem, às vezes, refletindo numa ansiedade, numa crise de pânico, né? Numa situação em que eu tenho uma ilusão de que eu não posso falhar, eu não posso estar frágil, porque isso é visto como um fracasso, porque a lógica é a gente tem que dar conta, tem que entregar, tem que resolver, e isso é adoecedor, porque a gente tirou dessa equação o que nos une, que é a nossa humanidade e nossos limites também. Verdade. Ô Kelly, diante desses números tão altos de afastamentos, você acha que as empresas estão mais preocupadas em trazer essa cultura de saúde mental para os trabalhadores, ou essa determinação do Ministério da Saúde vai ser para inglês ver? Boa tarde. Então, para a empresa também não é vantajoso ter um colaborador que se ausente, se afaste, se licencie, porque ela tem que treinar outra pessoa, né, em substituição e mantém a relação de trabalho, ainda de emprego, com aquele afastado. Então, para a empresa não é vantajoso. O que é importante é colocar que um funcionário, um colaborador, o empregado que está feliz em um ambiente de trabalho saudável, ele tende a produzir mais. Por isso que as empresas mais modernas investem na qualidade de vida, no descanso, no bem-estar, no trabalho híbrido, né, home office e presencial no ambiente de trabalho físico, para que o empregado consiga produzir mais. Porque, ao final das contas, o empregado feliz produz muito mais, né? E é vantajoso, sim, para a empresa que haja uma saúde mental geral nos quadros de colaboradores. Temos algumas participações aqui no Fala no Zap que você envia para a gente. Olha só, Lucas, boa tarde. Eu saí do meu trabalho para cuidar da minha filha de 13 anos que está com ansiedade. Aí, no caso, ela precisou sair para cuidar de um familiar. Boa tarde, Lucas. A minha colega de trabalho precisou se afastar por orientação do psicólogo, pois o trabalho estava desencadeando nela síndrome do pânico e ansiedade. Ela trabalhava em call center. Outra telespectadora diz assim, ó, eu estou em tratamento psicológico e psiquiátrico, pois sinto um desgaste emocional muito grande e ansiedade e diz que está afastada do trabalho. Esses sintomas, Arielle, podem se confundir muito com frescura. Não, esse cara não aguenta, essa pessoa aí não aguenta o tranco, tá com frescura. Quais são os sinais que a pessoa, você como psicóloga, já identifica que pode ser exaustão causada pelo trabalho? Você toca num ponto importante, que eu acho que a saúde mental ainda é vista como um tabu, é algo assim que deveria se resolver de qualquer outra forma, menos trazendo um afastamento do trabalho, né? Menos trazendo mais um fator de preocupação para aquela empresa, né? E essa lógica, ela é tirânica e está sobre nossas cabeças, todas as nossas cabeças. E a gente precisa ter cuidado com isso, né? De que diante de um sofrimento, e nós, o que acontece, né, hoje? Percebo muito que a tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso, né, robotiza muito as relações e coloca no lugar de uma produtividade, mas tira do campo que nos é mais, que mais precioso e insubstituível, que é a nossa subjetividade. Se a empresa não colocar na sua roda ali a subjetividade dos trabalhadores, a relação com o cliente, a relação com o ganho de dia, vai começar a ter que pagar mesmo, então, alguém para ir lá e cuidar disso, né? E é isso mesmo que acontece. Mas o ponto, assim, que a gente não pode perder de vista é que nós não somos, né, robôs, e não somos, não é possível a gente se relacionar, tirando do ponto de vista os efeitos de se viver em relação, em pressão, em ter que entregar alguma coisa. Olha o tanto de afeto que nos circula em um dia de trabalho. Será que eu fui bem? Será que eu fiz bem, né, o que eu deveria fazer? E para onde vai esses afetos? Para onde que a gente pode endereçar as nossas ambiguidades, as nossas ambivalências? Se a lógica é não fale, não visite, né, a sua subjetividade, não visite, produza, entregue, né? Seja lá, vire à noite, quantas horas, mais plantão, mais aquilo. A lógica é essa, nós estamos sendo vistos como
um grupo, né, de pessoas onde a lógica do trabalho não tem mais separação, não tem mais limite. E isso é, assim, fator para a gente olhar mesmo. Mas se a gente puder, como estamos falando aqui, né, conversar, entendendo que cuidar da nossa saúde mental é cuidar de nós, né, cuidar de nós mesmos. Então, se a gente está pensando em mais atividade física, enfim, cuidados, né, ir ao médico, mas para isso não se perder também numa lógica de mais controle, de como se a gente não pudesse deixar escapar nada. Eu acho que tem um pouco disso aí também, né? É um cuidado, mas um cuidado que pegue leve com a gente também. Não nessa lógica de tem que fazer isso e atividade física, né? Nada pode faltar. Não, vai faltar alguma coisa, depois a gente recomeça, aquilo, outro. Ser um pouco mais gentil, né, pra gente. Temos mais participações aqui no Fala no Zap. Boa tarde, Lucas. Eu sou pedagoga no estado. Em 2023, tive uma crise de ansiedade ocasionada por uma ameaça de alunos que se juntaram para atacar a escola onde eu estava trabalhando. Eu fiquei totalmente vulnerável. Boa tarde, Lucas. Também sou professora. Tive uma questão no trabalho que me deixou paralisada. Fui diagnosticada com ansiedade generalizada. Muitas professoras aqui mandando mensagem, viu, gente? Boa tarde, Lucas. Me chamo Carla, moro no Rio Marinho, em Vila Velha. Semana passada tive que pedir conta do meu trabalho por conta da ansiedade. Cheguei a ter crises e parei na emergência. Elisângela, de tudo que você passou, que aprendizado você teve para não ter depressão novamente por causa do trabalho? Hoje eu não trabalho mais, né? Só sou do lar mesmo. Mas eu aprendi, igual a doutora falou, a gente não consegue dar conta de tudo. E quando a gente começa a entender que a gente não consegue dar conta de tudo, a gente consegue trilhar o caminho. Hoje não deu para fazer isso, mas está tudo bem. Hoje eu não amanheci bem e está tudo bem. Né? Eu acho que o caminho é esse, é você entender que não vai dar conta de tudo, não vai conseguir fazer tudo 100%, e eu acho que aí é o caminho para você começar a melhorar. Perfeito. Olha, temos mais uma pergunta que eu acho muito interessante aqui para a nossa Kelly responder rapidinho, que tem uma telespectadora que diz que entrou com pedido no INSS por conta desse afastamento por ansiedade e depressão. Isso já faz 2 meses. Qual que é o período, como é que funciona para pedir esse afastamento pelo INSS? Então, o INSS ele pode resguardar, né, a pessoa acima do 15º dia. Então, os primeiros 15 dias, a empresa responde por esse colaborador que está licenciado por motivo de saúde. Após isso, o INSS pode ficar responsável se ela requerer, se ela provocar. É muito recorrente o caso de requerer e ser negado ou de requerer e demorar a apreciar o pedido, né? Havendo uma demora na apreciação, cabe ao empregado recorrer, então, à Justiça Federal e solicitar que seja feita, então, uma perícia por parte do Judiciário para que ele consiga, então, um benefício. Mas é muito comum, e poucos sabem, que em um período sem resposta do INSS e sem pagamento da empresa, o colaborador fique no limbo, que é aquele período em que nem o INSS paga e nem a empresa paga, o que é muito grave. Todos temos que pagar contas, comer, claro, sobreviver, sustentar a família, né? Enfim. Então, esse período do limbo, no final das contas, ninguém pagando, cabe à empresa ser responsabilizada por ele também. Nesses casos gerais de saúde mental, é importante ter esse trabalho preventivo, né? Claro. Por isso que a NR1 vem obrigar as empresas a ter, por exemplo, os primeiros socorros psicológicos, né? Como a colega disse que ela teve crise no trabalho, sim, né? Tá cada dia mais comum nos depararmos com pessoas caídas no chão, que não conseguem se levantar com crise, né? Travadas no volante no carro, né? No ambiente de trabalho tendo algum surto em razão do problema de saúde mental. É um assunto, Kelly, que dá pano para manga. A gente vai voltar a falar aqui no estúdio porque realmente interessa muitas pessoas. Obrigado pela sua participação, Kelly Andrade, advogada, a Arielle Nascimento, psicóloga, e a Elisângela Santos, dona de casa. Obrigado, gente, pela participação.